é bom que o homem não toque em mulher, e por aí vai. Então, meu ponto aqui não é essa questão do tocar em mulher, mas o que Paulo diz, quanto ao que me escrevestes. Então, Paulo tinha diante dele uma carta que tinha sido escrita pela igreja de Corinto. E a primeira aos Coríntios é a resposta dele a essa carta. A carta continha perguntas, indagações, exposição de problemas, pedido de posicionamento. E o primeiro era sobre o casamento. Então, Paulo, a partir do capítulo 7, ele começa a responder às questões que os coríntios tinham mandado para ele através da carta. E a primeira é sobre casamento. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Quer dizer, considerando a pergunta que vocês me fizeram, a resposta é essa. Aí você vai encontrar essa mesma expressão, quanto a, que faz referência a perguntas que foram feitas pelos coríntios. E você vai ver aqui, por exemplo, no capítulo 8, verso 1, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, que a nossa Almeida traduziu no que se refere, mas é a mesma expressão grega que começa o capítulo 7, peridé, no grego. Então, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, aí é a segunda pergunta que eles fizeram. A gente pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? A terceira pergunta está aqui no capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. No grego, peridé, coisas espirituais. Ou seja, eles estavam perguntando aos coríntios, os coríntios estavam perguntando a Paulo a respeito dos dons espirituais. Então, capítulo 12 é a resposta de Paulo a essa questão, que ele trata aqui, junto com a questão da ceia e do véu, porque está relacionada a questão dos dons com a questão do culto, que ele já vinha tratando. Outra observação que eu queria fazer aqui com vocês, e eu espero que não ser mal entendido, a palavra dons, que aparece aí na Almeida, na verdade, ela não aparece no texto grego. No grego está dizendo a respeito dos espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. O que aconteceu é que o problema é que a palavra espirituais, na forma como ela está no grego, ela tanto pode significar pessoas espirituais como coisas espirituais. Se for coisas espirituais, então é dons. Se for pessoas, teria que ter aqui a palavra, não precisaria ter nada, bastaria dizer quanto aos espirituais, ou seja, aquelas pessoas que se dizem espirituais. Eu tenho para mim que Paulo aqui não está falando de dons, como a nossa versão Almeida interpretou, mas ele está falando de pessoas espirituais. Por quê? Porque os 3 primeiros versículos, ele está tratando exatamente de como identificar uma pessoa que é espiritual. Veja como faz sentido. Eu vou ler pela minha ótica. A respeito dos espirituais, ou seja, daquelas pessoas que dizem que são espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, o espiritual, o que fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí no verso 4, sim, aparece a palavra dons. Ora, os dons são diversos. Então, a partir do verso 4, ele trata dos dons espirituais, e nos versos 1, 2 e 3, ele está tratando dos espirituais, daquelas pessoas que diziam que eram espirituais e que no culto diziam que falavam da parte de Deus. Eu não tenho tempo para falar para vocês a respeito desse grupo que é chamado pelos estudiosos de os espirituais de Corinto. Mas era um grupo que achava que tinha uma comunicação especial com Cristo pelo Espírito. É provavelmente o mesmo grupo que falava ou enfatizava a questão das línguas e da profecia, embora Paulo, se você me seguir aí no capítulo 14, veja só, ele faz uma distinção entre os dois, capítulo 14, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Paulo faz uma distinção entre o profeta e o espiritual, o que tem levado os intérpretes a concluir que os profetas eram os profetas e o espiritual era o que falava em línguas. Então, a espiritualidade dos espirituais era baseada no dom de línguas. E isso vai ficar claro quando a gente chegar no capítulo 14 amanhã.
Mas é isso aqui que está sendo perguntado a Paulo, voltando agora para o capítulo 12. Paulo, como é que eu reconheço que alguém é espiritual? Porque tinha gente na igreja dizendo, estou falando da parte do Espírito de Deus, estou trazendo a palavra de Deus, ou mensagem de Deus. Como é que eu sei que aquela pessoa é de Deus ou não? A resposta de Paulo está aí, no capítulo 12, versos 1, 2 e 3. O que ele diz aqui, em resposta, é que você reconhece o Espírito Santo de Deus por um critério. E quem deu esse critério foi o próprio Jesus. Quando Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para os discípulos, ele disse que quando o Espírito viesse, não falaria de si mesmo, mas falaria de Cristo. O Espírito Santo haveria de exaltar a Jesus. O Espírito Santo não se exalta. Qualquer movimento em torno do Espírito Santo provavelmente não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo exalta Cristo. É isso que ele veio fazer. Ele haverá de me glorificar, disse Jesus, porque ele receberá do que é meu e vou-lo haverá de dar. Então, o ministério do Espírito é de glorificar Cristo. É para isso que ele veio. E uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ou cheia do Espírito, se expressa cristocentricamente, ou colocando agora ao contrário. Eu conheço que uma pessoa está cheia do Espírito Santo pela ênfase e a centralidade de Cristo na vida daquela pessoa. É nisso que o Espírito Santo será conhecido, que é o que Paulo responde aqui. Não é? Veja como ele diz isso. Ele pega uma ilustração do tempo em que eles eram do mundo, comparando aí com a vida pagã. Sabeis que outrora, antes da conversão, quando eram gentios, pagãos que não conhecias a Deus, deixáveis de conduzir-vos aos ídolos mudos segundo os éreis guiados. O que é que ele está dizendo? Satanás, os espíritos imundos, quando eles eram descrentes, guiavam aquelas pessoas a adorar os ídolos mudos, porque é isso que Satanás faz. Mais adiante, aliás, já passou no capítulo 10, Paulo já fez a ligação da idolatria com os espíritos malignos, quando ele diz aqui no capítulo 10, que as coisas, verso 20, as coisas que os gentios sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo já havia dito que por trás da idolatria estavam os demônios. Então os demônios impulsionam os pagãos a se curvar diante do ídolo. Paulo pega esse princípio e diz que da mesma forma que os espíritos maus, os demônios, levam os descrentes a se curvar diante dos ídolos, o Espírito Santo leva o crente a se prostrar diante de Cristo. Portanto, você pode conhecer quem é quem pelo efeito. Então, onde Cristo é glorificado, onde Cristo é exaltado e onde Cristo tem o primeiro lugar, ali está o Espírito Santo. Esse é o critério que Paulo coloca. O verso 3 fica um pouco mais claro. Ele diz, estou aqui voltando para o capítulo 12, né? Verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Ou seja, ninguém que está falando pelo Espírito Santo vai dizer Jesus é maldito, que é isso que anátema significa. Paulo está pegando aqui o exemplo aqui é um argumento chamado ad extremis, né? Ele já está pegando o exemplo extremado. Mas o princípio aqui é o seguinte: ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai diminuir a pessoa de Jesus. Vai dizer alguma coisa que roube a glória de Cristo, ou que faça Cristo parecer menor do que a grandeza e a glória do seu ser, da sua obra e do seu poder. Então, a pedra de toque para você identificar se uma igreja, se um ministério, se uma pessoa, ela de fato vem de Deus, é você fazer a pergunta: quem é Cristo para essa pessoa? Onde está a pessoa de Cristo no ministério dessa igreja? Qual é o lugar de Jesus na teologia dessa pessoa? O que é que ela acredita a respeito de Cristo? O que é que Cristo fez na cruz? O que é que isso representa? A ressurreição de Cristo. Qualquer teologia que roube Cristo da sua divindade, da sua humanidade, do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição, da sua segunda vinda, isso aí não é do Espírito Santo.
porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer coisa como Jesus é maldito, o anátema Jesus, ou diminuir a glória e a pessoa de Jesus. E, verso 3, ainda, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É claro que se eu der $10 a um vagabundo e disser, diga Senhor Jesus, ele vai dizer. Paulo está se referindo a uma confissão sincera. Todo aquele que chama Jesus de Senhor, sinceramente, reconhecendo o seu senhorio, para isso vai ter que reconhecer a sua ressurreição, que ele está vivo, que tem todo o poder no céu e na terra, que ele é o Filho de Deus, que ele governa tudo e todos. Quem de coração confessa isso, só pode fazer isso pelo Espírito Santo, porque a natureza humana, desprovida da graça regeneradora de Deus e da orientação do Espírito Santo, nunca se curva voluntariamente ao senhorio de Jesus. Então, eu conheço quem está falando pelo Espírito Santo, não é pelos sinais, prodígios, maravilhas, histórias que aquela pessoa conta, mas por uma coisa só: qual é o papel de Cristo na teologia, na vida, nas convicções daquela pessoa. Essa é a pedra de toque. A cristologia sempre foi a pedra fundamental do edifício da doutrina cristã. Por ela, a igreja fica de pé ou cai? Quem é Jesus? É a pergunta mais importante de todas. Sempre foi e sempre será. Como é que eu conheço um espiritual? A resposta é: eu não quero saber quantos milagres ele fez, as visões que ele tem, quantos mortos ressuscitou, porque falso profeta faz isso também. Mas nenhum falso profeta vai dizer Jesus é Senhor, de coração. Nenhum falso profeta vai se curvar diante de Cristo, de verdade, e dar toda a glória a Ele e viver para a glória dele. Por isso, Paulo começa já dizendo como é que você reconhece o Espírito Santo, que não é por aquilo que os coríntios estavam buscando, estavam tão entusiasmados, mas de fato pela glória da pessoa de Cristo no ministério daqueles que se professam espirituais. Então está aí o primeiro ponto, né, a respeito do Espírito Santo glorificando a Cristo através dos dons espirituais. Portanto, se a gente vai falar de um culto espiritual, o pessoal às vezes pergunta, como é que a gente sabe que um culto é espiritual? Os crentes têm um sômetro. Já ouviu falar desse mecanismo? É um aparelho que cada crente tem chamado um sômetro, que ele sai do culto dizendo, hoje teve unção, hoje não teve unção. Né? E todo crente fica medindo a unção, tem um sômetro. Bom, se tivesse um aparelho chamado um sômetro, ele mediria o culto, não pelo calor do culto, pelo barulho do culto, pelos decibéis do culto, ou qualquer outra coisa, mas ele mediria a unção pela glória que foi dada à pessoa de Cristo, pela centralidade de Cristo, nas músicas cantadas, na participação das pessoas, na pregação, nas orações, no que se busca no culto. Aí você tem um culto espiritual, quando de fato Cristo é o centro. Agora, você pode ter culto que seja voltado completamente para o ser humano, que visa entreter as pessoas, que visa exaltar personalidades, que visa uma série de outras coisas. Pode ter muita aparência de ser espiritual e, na verdade, nada mais é do que religião humana e carnal. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso, porque o Espírito Santo, de fato, veio para glorificar a pessoa de Jesus. Se Jesus não está sendo exaltado e glorificado, ali não está o Espírito de Deus. O homem é capaz de produzir muitos atos religiosos. Como disse Martinho Lutero, o diabo é um macaco de Deus. Tudo que Deus faz, o diabo imita. Mas tem uma coisa que o diabo nunca fará, quer dizer, Jesus é o Senhor. Isso ele nunca vai fazer. Por isso, está aí a nossa pedra de toque para o culto. É a fidelidade à pessoa de Jesus, a centralidade de Jesus no culto. Em seguida, Paulo trata de mais algumas questões. Porque, aparentemente, a igreja de Corinto era uma igreja onde havia muitos dons espirituais, havia muitas manifestações, nós vamos ver isso aqui. E eles achavam que eram espirituais, e Paulo está achando que eles não são. Né? O que ele está dizendo, o que ele vai dizer no capítulo 13, é que a presença dos dons espirituais não garante a espiritualidade de uma pessoa ou de uma igreja. Tem outros critérios, como a centralidade de Cristo e o amor, capítulo 13, nós vamos ver isso amanhã. Mas aqui no capítulo 12, ele vai tratar da origem, finalidade, propósito dos dons, com o objetivo de corrigir algumas coisas entre os coríntios. Primeiro, aquela
preferência que eles estavam dando ao dom de línguas e profecia, negligenciando outros dons do Espírito. Segundo, havia uma comparação entre aqueles que tinham os dons espetaculares e se achavam espirituais e aqueles que não tinham, que eram considerados crentes de segunda categoria. Paulo, então, procura resolver essas questões aqui nesse capítulo, que traz, eu entendo, instruções muito preciosas para nós. Primeiro, os princípios que ele usa aqui, os pontos doutrinários que ele usa, o primeiro deles aqui, depois de falar do Espírito glorificando a Cristo, é a unidade dos dons. Os dons espirituais, eles foram oriundos do Deus triuno. Essa passagem é maravilhosa. Veja só o que ele diz aqui, verso 4 até o verso 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Perceberam a estrutura trinitariana da passagem? Ele fala que o Espírito dá os dons, verso 4. Ele fala que o Senhor, que é o Senhor Jesus, promove os serviços, ou recebe os serviços, e fala que é o Deus Pai que promove a diversidade nas realizações. Então ele estrutura a passagem em torno das três pessoas da Trindade, o Espírito, o Filho e o Pai, nessa ordem. Ele se refere aos dons espirituais como sendo dons, veja só, no verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele chama o dom de dom porque ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra dom, ela do grego carismata, que significa algo que é dado graciosamente. Como é o Espírito Santo que concede, ele associa dom com Espírito aqui. Mas no verso 5, ele fala que há diversidade no serviço. Dom é a mesma coisa de serviço, porque dom é uma habilidade espiritual que você recebe para você servir ao Senhor. Verso 5, né? Há diversidade nos serviços, mas o Senhor a quem você serve, ele é o mesmo, a quem nós servimos. Tá? Então, os serviços, o dom é dado pelo Espírito para ser um serviço ao Senhor. E tudo isso, verso 6, há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em tudo isso, Deus está agindo de maneira diferente, operando de maneira diferente nos membros da igreja, mas Ele é o mesmo Deus. Então, há esse entrelaçamento maravilhoso dos dons espirituais com a Trindade. Cristo é aquele que vai ser servido através dos dons quando eu ministro aos meus irmãos. Ele vai receber a glória. Quem concede os dons para isso é o Espírito Santo. E Deus é quem, através dos dons, está realizando essa obra maravilhosa. Então, os dons provêm do Deus triuno. Eles são as capacitações que Deus dá à igreja, e não é só o pastor, nós vamos ver isso. Todos os crentes deveriam ter dons espirituais para servir ao Senhor, para realizar a obra dele. Então, eles provêm do Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos nisso. O que é que isso implica? Que ao mesmo tempo que há uma diversidade, vocês notaram aqui a ênfase na palavra diverso, verso 4, os dons são diversos, verso 5, a diversidade nos serviços, verso 6, a diversidade nas realizações, mas nota também a ênfase na palavra, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Então, embora haja uma diversidade, os dons provêm do único Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso já Paulo coloca para assentar a base da unidade da igreja e da cooperação dos membros a partir da origem dos dons espirituais. Eles procedem do Deus triuno para o serviço de Cristo pelo poder do Espírito na realização do Pai. Então, se nós temos essa visão do que são os dons espirituais, isso deveria revolucionar a questão de eu participar de uma igreja, porque o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, que nós somos membros da igreja, não tanto para receber, mas também para dar, para nos envolver através dos dons espirituais. O propósito dos dons vem em seguida nos versos de 7 a 10. Olha o que Paulo diz. A manifestação do Espírito, e essa manifestação aqui é o dom espiritual. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou um proveito comum. Ou seja, algo que seja aproveitado, proveitoso para todos, seja comum a todos.
Considera cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, a outros no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Para que os dons espirituais foram dados? Paulo diz aqui, no verso 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O fim proveitoso aqui é o bem da igreja. O dom espiritual é uma ferramenta com a qual Deus edifica o edifício da sua igreja. Então, a uns ele dá uma colher de pedreiro, a outros ele dá um serrote, a outros ele dá um martelo, de vez em quando ele dá uma marreta a outros, não é? Então, ele dá diferentes ferramentas aos seus filhos para que construam o edifício da igreja. É isso que os dons espirituais são. Então, eu recebo um dom espiritual, por exemplo, o dom de falar, eu recebo não para meu benefício, não é para eu me promover, para receber glória, ser popular, ser aplaudido. Não. Eu recebi o dom de falar para abençoar a igreja, ajudar a igreja. Você recebeu o dom, ele fala aqui, vamos pegar um dom aqui que ele falou. O dom de curar, por exemplo. O dom de curar é para abençoar outras pessoas. Você orar e Deus, se quiser ou não, Deus vai responder a sua oração para curar uma pessoa. Em alguns casos ele responde, em alguns casos ele não responde. Ou responde não e a pessoa morre no dia seguinte, como já aconteceu comigo. De orar por um doente, morreu no dia seguinte, o membro da igreja nunca mais pediu para eu orar. Então, isso foi lá em Recife. Então, mas entende, o dom de curar não é para mim. Se eu recebi o dom de curar, é para exercê-lo para o bem de outras pessoas. Se eu recebi o dom de profetizar, não é para mim, é para abençoar outras pessoas. Ou pegando aqui, a palavra da sabedoria é para ajudar os outros irmãos, a palavra do entendimento, a fé para orar pelos outros irmãos, para que Deus atenda às necessidades. Então, são ferramentas para um fim comum, proveito comum. Paulo está dizendo isso porque tinha gente na igreja de Corinto usando os dons espirituais para se promover. Eu falo em línguas, eu profetizo, eu tenho visões, eu tenho revelações, olha como eu prego bem. Então, não são poucos através da história que têm tomado as habilidades que Deus deu para edificar a igreja e usar em proveito próprio. E o principal é esse, tá? Esse aqui. Infelizmente, pessoas que são gente linda, capaz, maravilhosa, inteligente, com habilidades. Eu, às vezes, fico até olhando assim para determinados falsos profetas, a capacidade de comunicação que aquele falso profeta tem. Se Deus me desse metade, acho que por isso que Deus não deu. Se Ele me desse metade daquela capacidade de comunicação, eu fico olhando, e a pessoa usando aquilo para benefício próprio, para enriquecer, para oferir recursos à custa da ingenuidade, da credulidade dos outros, da ignorância dos outros. Os dons, eles foram dados pelo Deus triuno para um fim proveitoso, para abençoar a igreja, abençoar os irmãos, para que nós sirvamos uns aos outros. Fuja de qualquer ministério onde a pessoa usa as habilidades que Deus deu para se autopromover, para se apresentar. Ministérios que giram em torno da pessoa, que se morrer, acaba. Como no Brasil, e eu sei que aqui também, há ministérios inteiros construídos em torno da figura do fundador. Eu fico perguntando como é que isso aqui encaixa. A variedade de dons e Deus usando pessoas diferentes para edificar a sua igreja. Então, os dons foram dados com esse propósito, com o propósito de edificação da igreja, e não para o nosso proveito próprio. O próximo princípio de Paulo é a soberania de Deus em distribuir esses dons. Está aí no verso 11, eu já li. Mas, apesar de toda a diversidade, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aí eu citaria também aí o verso 18, quando Paulo diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve,
E o verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja. Aí ele pergunta, porventura são todos, porventura são todos, porventura são todos. Quer dizer, Paulo está enfatizando o tempo todo a soberania de Deus na concessão dos dons. Por que ele está fazendo isso? Porque na igreja de Corinto havia essa obsessão por alguns dons em particular. Os coríntios valorizavam especialmente os dons chamados espetaculares em detrimento de outros. E talvez houvesse até o estímulo para que as pessoas buscassem aqueles dons, já que eles eram considerados os mais importantes. E é conhecido nos nossos dias de pastores que fazem isso, que estimulam membros a buscarem determinados dons, inclusive ensinando como é que a pessoa fala em línguas ou como é que a pessoa profetiza. Teve um curso aqui nos Estados Unidos, na década de 80, que causou, no seminário de Fuller, que é um seminário de muito respeito, relacionando plantação de igreja e cura. E foi um seminário que causou muita, dado pelo Peter Wagner, em associação com o fundador do The Vineyard Fellowship, que era presbiteriano, e depois a esposa teve uma experiência que foi curada de câncer, e ele começou esse Vineyard Fellowship, que era centrado em cura pela fé. Juntou com Peter Wagner, que é o pai do movimento moderno de crescimento de igreja, e eles foram dar um curso no seminário de Fuller, intitulado Sinais e Prodígios de Crescimento da Igreja. E fazia parte do currículo desse programa, eu sei porque eu adquiri a apostila, que virou livro, depois publicado pela editora Vida no Brasil, e parte do currículo era um laboratório em que o Arnold ia ensinar os membros a realizar prodígios, a fazer cura. Como é que você cura? Então, como é que usa óleo para ungir determinada doença, usa água para ungir outra doença, usa isso, é uma escola para ensinar a curar. E os membros e os participantes do seminário eram estimulados a entrar num processo de meditação e de buscar a presença de Deus para descobrir qual era o problema na vida de outras pessoas. Quem que estava doente ali no auditório? O que ele chamava de, que hoje é muito comum em algumas igrejas, chama de revelar, não é? Quem é que está com doença, quem é que está com problema, quem está com coisa. Isso é o tipo de coisa que eu não sei como é que a gente ensina isso, porque isso é uma habilidade, se disponível hoje, é uma habilidade do Espírito Santo, que é dada pelo Espírito de Deus. Alguns dons eles exigem e pedem um determinado treinamento, como, por exemplo, o dom de mestre. A pessoa que quer ser mestre, ela tem que ter a habilidade de mestre, mas ela tem que se preparar para isso aí. Mas determinadas coisas, determinados dons, são soberanamente dados pelo Espírito de Deus e não parecem requerer outra coisa a não ser, de fato, a ação soberana de Deus sobre eles. Então, eu fico muito desconfiado com esse tipo de coisa. E era, provavelmente, com relação a isso, contra isso que Paulo estava reagindo aqui, quando ele enfatiza dizendo, quem distribui os dons na igreja é Deus. É Deus que dá esse dom, que dá aquele dom, e aquele dom. Não creio que Paulo estava desencorajando os crentes a pedir que Deus os capacitasse com dons espirituais para o serviço, mas estava dizendo aos crentes que, em última análise, quem dá o dom espiritual é Deus, de acordo com a vontade dele, com o querer dele. Outro ponto a ser destacado aqui, antes de eu mover-me adiante, é que no final do verso, ainda no verso 11, ele diz que Deus distribui estas coisas como lhe apraz a cada um, individualmente. E embora não seja o meu ponto aqui, agora, mas eu não posso passar essa passagem, não posso deixar esse versículo ir embora, sem comentar esse fato aqui, que Paulo está dizendo que o Espírito Santo concede dons a cada um, individualmente. Quer dizer, ele, além de dizer cada um, ainda acrescenta a palavra individualmente para reforçar a ideia de que são todos. São todos. Infelizmente, nas nossas igrejas, particularmente as igrejas de tradição histórica, nós enfatizamos tanto o ministério do pastor, que não está errado, de fato o pastor é responsável, é o pregador principal, é o líder espiritual da igreja, juntamente com os presbíteros, que parece que o Espírito Santo não concedeu dons espirituais a mais ninguém. Que o dom que os membros da igreja têm é de vir no domingo, sentar no banco, ouvir e voltar para casa. Esse é o dom espiritual deles, e contribuir.
quando a Bíblia é muito clara a respeito da variedade, da riqueza dos dons espirituais que o Espírito de Deus quer conceder à sua igreja. Então, enquanto que parece que o modelo de igreja no Novo Testamento era de uma canoa em que todo mundo estava remando e o pastor é o que ficava na proa dizendo à direita, agora, esquerda, guiando. Esse era o modelo da igreja do Novo Testamento. O modelo da igreja moderna é o do ônibus. O pastor é o motorista e os passageiros estão tudo lá dormindo no banco, e o pastor guiando. Esse é o modelo da igreja hoje, quando devia ser o do barco, né? Todo mundo lá remando e o pastor só dizendo, mais força para a direita, mais força para a esquerda, vira o leme e tal. Mas eu digo a vocês que a figura do ônibus não é bíblica. A correta é a do barco. Tá? A correta é a do barco, como você pode ver pelo que Paulo está nos ensinando aqui, a concessão dos dons espirituais em variedade e profusão para toda a igreja. Os dons, em quarto lugar, eles promovem a unidade, versos 12 e 13. Eu queria que você prestasse atenção nessa passagem, porque ela toca num ponto de muita polêmica entre os evangélicos, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Meu tempo já está chegando ao fim, mas eu queria pelo menos terminar essa questão aqui. O que Paulo está dizendo aqui merece a nossa atenção pelo seguinte fato. Ele está querendo falar da unidade da igreja. Aquilo era necessário porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente dividida. E ele está dizendo que uma das funções dos dons é promover a unidade dessa igreja, a unidade da igreja. Os dons foram dados para isso, para edificar a igreja, para mantê-la unida. E ele enfatiza esse ponto, primeiro destacando o propósito, que eu já mencionei, que é construir e edificar a igreja, e agora dizendo que todos nós participamos do mesmo Espírito, todos nós que somos membros da igreja de Cristo, a todos nós, veja só no verso 13, todos nós fomos batizados em um corpo, na verdade, começando no verso 13, início, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Para mostrar a unidade que nós temos, ele diz que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, formando um corpo. O que fica claro, o que deixa claro, que para o apóstolo Paulo, primeiro, todo crente já foi batizado com o Espírito Santo, e segundo, que esse batismo com o Espírito Santo ocorreu quando ele entrou no corpo de Cristo. Todos vós fostes batizados no Espírito, formando um corpo. Então, essa é a única passagem nas cartas de Paulo, onde ele faz referência ao batismo com o Espírito Santo, e ele apresenta o batismo com o Espírito Santo como uma realidade na vida de todo aquele que é crente e que aconteceu por ocasião da sua conversão. Se você perguntar os casos do livro de Atos, Atos 2, Pentecostes, Atos 8, os samaritanos, Atos 10, casa de Cornélio, Atos 19, os discípulos de João Batista, são os 4 casos em que parece que pessoas que são crentes recebem o batismo do Espírito Santo numa experiência posterior. O livro de Atos é um livro histórico que está registrando a transição da aliança antiga para a nova, em que era preciso que ficasse claro que Deus estava trazendo para os judeus, que era o único povo da antiga aliança, Deus estava trazendo os gentios, Atos 10, os samaritanos, Atos 9, e os crentes do Antigo Testamento, Atos 19. Então era preciso que a conversão deles fosse atestada por um evento semelhante ao de Pentecostes, Deus colocando o seu selo. Uma vez que todos foram incluídos, o padrão normal que Paulo agora já registra quando escreve a igreja de Corinto é que o batismo com o Espírito Santo é um ato que acontece quando a pessoa crê em Jesus e faz parte do corpo de Jesus. É um ato similar com a conversão. Se não fosse esse argumento dele aqui, não valeria
não valeria a pena, porque ele está dizendo, todos vocês foram batizados no mesmo Espírito, formando um corpo. E é curioso, e aqui eu chamo sua atenção para isso, que mesmo que Paulo diga que todos os crentes de Corinto foram batizados no mesmo Espírito, ele pergunta no capítulo 12 ainda, no final, ele pergunta, verso 29, porventura são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Têm todos dons de curar? Óbvio que não. Falam todos em outras línguas? Resposta: não. Então você veja que ele diz, todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. Com isso, ele separa batismo com o Espírito Santo e línguas, que alguns pensam que uma coisa está junto com a outra. Mas a igreja de Corinto havia toda sido batizada com o Espírito Santo, mas nem todos falavam línguas. Então, quando você lê, é bom ler em contexto, né, as coisas, ler capítulos inteiros e fazer as comparações para a gente ver isso aqui. Mas meu ponto, como eu digo, não queria discutir isso, vou falar disso amanhã à noite. Mas aqui, o ponto principal é que o Espírito Santo veio para nos dar e promover a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Do verso 14 até o fim, ele lida ainda, só rapidamente, de que nós precisamos um do outro. Ele fala da metáfora do corpo, tem vários membros, mas todos os membros precisam uns dos outros. E ele termina dizendo da necessidade de procurar os dons mais importantes. Isso aqui é tão importante que eu vou deixar para falar amanhã, porque meu tempo já foi e eu não queria falar rápido disso aqui. E, na verdade, isso aqui é a introdução para o capítulo 13 do amor e o capítulo 14 dos dons espirituais. Então, se quiserem se preparar para amanhã, final do capítulo 12, que para introduzir o capítulo 13 sobre o amor e o capítulo sobre profecia e dons. A minha conclusão, que eu quero dizer para vocês aqui, eu acho que eu tenho um slide aí com algumas implicações que eu queria trazer. Primeiro, nós não devemos ser ignorantes quanto à natureza dos dons espirituais. Você veja como Paulo se preocupou, expor, reunir metáforas, procurar ilustrações, usar argumentos para trazer a verdade a respeito dos dons para aquela igreja. Segunda coisa que nós aprendemos, o Espírito Santo exalta Cristo. Vamos usar isso como critério de espiritualidade. Os dons são diversos, os serviços são muitos, mas todos eles convergem na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, que tem que ser o ponto do nosso teste. Terceiro, a espiritualidade ou a ação do Espírito, ela traz domínio próprio no culto e não confusão e desordem. Você vê como Paulo procura, na questão do véu, na questão da ceia, na questão dos dons espirituais, ele procura organizar, ele procura ordenar, ele procura trazer as coisas, fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira ordeira, decente, justa, que agrade a Deus. Então, o Espírito Santo não é contra a ordem. Tem gente que associa o Espírito Santo, dizendo, não tem Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Mas você já foi olhar o contexto em que Paulo disse isso, lá em 2 Coríntios 3? A liberdade que Paulo está falando ali é a liberdade para você ler o Antigo Testamento sem o véu de Moisés. É a liberdade hermenêutica de interpretação do Antigo Testamento. Tem nada a ver com culto. O pessoal pega esse versículo, onde tem o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, para usar para culto, para dizer, quanto mais bagunçado, mais espiritual. Eu já acho exatamente o contrário. E o Espírito de Deus é o Espírito de ordem. É o Espírito Santo. Santidade é a coisa mais próxima da ordem que eu conheço. Tá? Claro que o Espírito Santo pode nos surpreender porque ele é Deus, mas eu não vejo como sinal de espiritualidade a liberdade para as coisas acontecerem de qualquer jeito ou de maneira bagunçada. Não é? Não sou defensor de um culto litúrgico em que tudo é lido, eu não sou defensor disso. Mas eu também acho que entender que ser espiritual é deixar a coisa rolar, o sabor dos desejos de cada um, está muito longe do que o Novo Testamento nos apresenta aqui. Você vê que Paulo está preocupado, olha, a questão das mulheres tem que ser assim, a questão da ceia, olha, tem que fazer assim. Dom espiritual, foi dado para isso, serve para isso, foi dado de Deus, promove a unidade, os mais importantes dons são esses aqui. Então você vê que há uma preocupação dele com essa questão, não é uma questão que ele deixa solta, porque a espiritualidade não é inimiga de ordem e decência, como às vezes algumas pessoas querem nos fazer acreditar.
No culto, os dons da palavra devem receber prioridade, é o que vamos ver amanhã, e eles devem promover a unidade e não a divisão das igrejas locais. Muito bem, é isso aí. Eu acho que talvez tenhamos algumas perguntas, não sei se vai querer fazer por escrito, como é que vai... Fica à vontade aí. Acho que a melhor coisa, pastor, é dar oportunidade para quem quiser fazer, né? Se alguém tiver uma pergunta, nós temos provavelmente tempo para responder uma ou duas perguntas. Pois não, irmã? É uma boa pergunta. A pergunta dela é se uma pessoa pode ter mais de um dom, não é? Eu não vejo, eu não tenho uma resposta para você nesses capítulos aqui. Mas eu acho que no mínimo um dom. No mínimo um. Agora eu posso falar de experiência. Eu conheço gente que parece ter bem mais de só um dom espiritual. Tem gente que tem... Conheço pessoas que são... vou citar o exemplo do meu cunhado, co-cunhado, o reverendo Dr. Elias Medeiros. Ele é professor de missões no seminário, no Reformed Theological Seminary, aqui em Jackson, Mississippi. Ele é um mestre por excelência. Ele é professor de missões titular brasileiro, professor de missões titular nesse seminário americano, porque ele é mestre. Mas eu não conheço alguém que seja um evangelista como ele. Onde Elias vai, pode se preparar, pode ser ônibus, pode ser hospital, aeroporto, onde for, Elias vai achar uma oportunidade para estar falando o evangelho, convidando as pessoas, testemunhando de Cristo. A quantidade de gente que Elias Medeiros já ganhou para Jesus me deixa assim, desse tamanho. Então, é apenas um exemplo de alguém que eu conheço, que tem o dom de mestre e o dom de evangelista, ao mesmo tempo. E Paulo, o apóstolo Paulo, devia ter mais de um, né? Paulo devia ter mais de um. Eu creio que é possível, sim. É possível. Olha, gente, a única pergunta boba é aquela que não é feita. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta... Por favor.